Aconteceu hoje cedo aqui na capital paranaense. Ontem foi do lado da Câmara de Vereadores, né? Hoje cedo, em uma praça ali pertinho da Igreja do Cristo Rei. O que é que está acontecendo com as abelhas? Veja. O ataque das abelhas aconteceu mais uma vez em praça pública. Foi no limite do Alto da 15 com o Cristo Rei. Funcionários da prefeitura estavam roçando o mato quando as abelhas se agitaram. Quem estava perto levou ferroada. Tudo foi muito rápido, só deu tempo de correr. 4 segundos ali, nós só liguei uma maca, elas escutaram o barulho e já roçaram. Vieram com tudo? Vieram. E nessa hora faz o quê, cara? É só correr, né? Tem que correr e cuidar para não subir em cima. Eles levou o azar, ele. O menino ficou pelado ali, cara. Começou a tirar toda a roupa, cara. Gritando, pampando mesmo, cara. Em menos de 24 horas, este é o segundo ataque de abelha registrado em Curitiba. As pessoas caminhavam aqui pela rua quando foram atacadas pelas abelhas. Pelo menos 2 ficaram feridas. Uma jovem precisou ser levada de ambulância até o Hospital Cajuru. O local foi isolado pelo Corpo de Bombeiros. E um apicultor veio para cá para retirar a colmeia. É comum esse tipo de ocorrência nessa época do ano, tenente? Sim, na verdade, nessa época do ano, devido à alta temperatura que está fazendo aqui, as abelhas costumam ficar mais agitadas ali, elas costumam sair dos seus ninhos ali, procuram regiões, né, para justamente evitar essa alta temperatura. E se esse contato humano com essas colmeias pode ser que cause esses acidentes. Em alguns casos, o ataque de abelhas pode resultar em vítimas graves, principalmente se a pessoa for alérgica. No caso desta sexta-feira, uma mulher ficou em estado grave. Foram dezenas de ferroadas. Rapidamente, a vítima foi conduzida para o hospital. O que a gente recomenda? Que se você perceber que tiver esse inseto, abelha no local ali, que vai oferecer algum risco, evite passar no local, isole o local, procure não incomodar essas abelhas. Elas são passageiras, essa época vai passar e elas com certeza vai evitar que novos acidentes aconteçam aí. Pois é, o momento, você percebeu aí que as abelhas estão mais agitadas. Então, atenção, ontem teve aquela situação no centro aqui de Curitiba, né? Abelhas atacaram várias pessoas, também deixou pessoas em estado grave. 13 pessoas feridas, 3 em estado grave. A Thaís Camargo tem mais informações sobre o que aconteceu ontem no Eufrásio Correia. Thaís. Pois é, Lúcia, 13 pessoas ficaram feridas aí nesse caso ontem na Eufrásio Correia, bem ali do lado da Câmara Municipal de Curitiba. 2 pessoas ainda permanecem internadas, estado estável. E ontem a nossa equipe foi conferir esse caso na Eufrásio Correia. Vamos ver na reportagem. O ataque aconteceu por volta das 3 horas da tarde aqui na Praça Eufrásio Correia. Funcionários da prefeitura faziam a poda de várias árvores por aqui. A gente observa inclusive no chão o resultado do trabalho feito ao longo de toda a tarde. Até que em um determinado momento eles chegaram neste tronco ou próximo dele e começaram a fazer cortes. Ela aproveitou o oco e fez o ninho. Daí ela vai desenvolvendo cada vez mais. Dependendo do ninho, da proporção que tem aquele oco, o enxame fica enorme. As abelhas, irritadas, começaram a atacar todos que estavam por aqui, inclusive quem passava pela praça. Andrew fazia parte da equipe de podadores no momento do acidente. Ele conta que o ataque foi muito rápido. A gente estava trabalhando ali na hora, nós estávamos puxando o galho. Na hora que eu vi, as costas dele já foram pretas já de abelha. Ele foi correndo, pulou para dentro da fonte onde tem água ali, ó. Daí foi correndo, as abelhas vinham todo mundo. Daí teve mais um outro senhor que passou o isolamento ali onde que a gente fez. Tava bêbado, a gente tentou tirar ele, não quis, daí ele ficou caindo de bêbado e ficou entre a beirada do isolamento. Ao todo, 13 pessoas ficaram feridas, 2 em estado gravíssimo e uma com ferimentos graves. Segundo a prefeitura, uma das vítimas é um guarda municipal que se recupera no Hospital Cajuru, em Curitiba. Segundo os socorristas, em apenas uma pessoa foram mais de 50 picadas. O apicultor acionado pelo Corpo de Bombeiros para atender a ocorrência explica que a reação das abelhas foi normal e instintiva. Provavelmente eles estavam trabalhando e geralmente o motor 2 tempos
é uma situação que acaba irritando elas. Só que quem estava operando a máquina provavelmente não sabia que não sabia que tinha um ninho ali. Então acabou gerando esse ataque e foi um acidente mesmo, não foi algo assim que foi proposital. E foi perigoso para eles, porque se eles soubessem, já tinham parado. Tenho certeza absoluta, porque quem trabalha nas podas de árvore de Curitiba, ele já é muito esperto em tudo isso. A praça, que fica ao lado da Câmara Municipal, foi isolada após o acidente. A expectativa é que a colmeia seja controlada nos próximos dias. Thaís, e você que acompanha o Balanço Geral, amigo do BG, eu não sabia que a abelha fazia ninho, colmeia, dentro das árvores, no oco das árvores, mas sim, ela faz, e aí foi uma ingrata surpresa que eles tiveram. Olha a imagem do buraco dentro da árvore, um buraco muito grande, realmente é possível sim que elas façam, e assim o fizeram. Um enxame muito enorme saiu dali no momento em que os galhos eram cortados dessa árvore. Num primeiro momento, essas abelhas atacam os profissionais que faziam essa poda e aí, na sequência, um guarda municipal também picado e pessoas que passavam pela região. Deixa eu voltar a falar com a Thaís, ela está ali no comando do Corpo de Bombeiros para trazer orientações para você. Você viu duas situações, uma ontem e uma hoje, situações graves, até porque tem pessoas que são alérgicas à picada da abelha e são essas pessoas que, via de regra, desenvolvem os quadros mais graves. Orientações para você evitar esse tipo de acidente. Thaís. Pois é, Lúcia, olha só, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, sobre o caso de ontem, viu? A Secretaria disse que presta apoio às vítimas e que as equipes fizeram a remoção do enxame durante a noite. Como você falou, a gente está aqui no Corpo de Bombeiros para conversar com a capitã Luiziana para saber algumas dicas de como agir em caso de ataque. Capitã, o que deve ser feito em caso de um ataque envolvendo abelhas? Boa tarde. Boa tarde a todos. É muito importante as pessoas saberem que elas têm que tomar bastante cuidado realmente, porque às vezes mesmo a pessoa que não é alérgica, ela pode ter reações referentes a essa picada. Então visualizou que está vindo um enxame de abelhas, elas vêm em grupo, em linha reta, vai tentar correr em zigue-zague, porque isso dificulta que eles atinjam, né? A pessoa, às vezes a pessoa fica tão preocupada e o importante é assim, vamos dizer que a pessoa foi picada. Então é importante, se ela foi picada, se ela tem alergia, ela vai imediatamente a um centro médico. Caso ela não tenha, ela tenha alergia, não sabe se tem alergia, visualizou que foi no rosto, no pescoço, geralmente são locais mais complicados, esses locais deve também procurar um centro médico. E também se a pessoa teve várias picadas, dizem que a partir de 7 já tem alguma reação. Se sentiu diferente, sentiu alguma dificuldade em respiração, sentiu algum mal-estar, desloca imediatamente a um centro médico. E ligar para o Corpo de Bombeiros no 193, que a gente pode fazer essa retirada. Às vezes a pessoa está sendo atacada, a gente vai estar usando o EPI para se proteger e então fazer o resgate dessa pessoa ou desse animal, que também acontece ataque aos animais. Também tem uma outra situação que às vezes você não mexeu ali com a colmeia, mas existem alguns enxames itinerantes, principalmente no interior acontece muito. Chegou próximo à sua casa, visualizou que está vindo um enxame itinerante de abelhas, fecha todas as janelas e portas e espera que ele vai passar. Então são algumas orientações do Corpo de Bombeiros, que a gente orienta realmente que não faça o extermínio dessas abelhas, porque é um crime ambiental, elas têm que ser preservadas, mas sempre quando fizer qualquer ação próxima a colmeias, então eu vou fazer um corte de árvore, vou dar uma olhada, vejo se tem alguma colmeia, caso tenha, tem que ligar para o telefone da prefeitura, eles vão fazer a destinação dessa colmeia através de um apicultor paramentado, em segurança, para que você possa fazer o serviço mais tranquilo. E a mesma coisa, eu vou cortar grama, fazer alguma coisa, tem uma árvore próxima, vou dar uma olhadinha, porque barulhos altos também estimulam elas ficam estressadas e podem sentir que é uma ameaça e fazer ataques. O Lucia tem uma pergunta no estúdio. Lucia. Sim, tem uma pergunta e tem a ver com isso que a capitã acabou de falar, né, com relação à colmeia. Mesmo que as abelhas estejam quietinhas, mas eu identifico que próximo à minha residência, no meu quintal, na rua de casa, existe essa colmeia. Eu devo agir de que forma? Devo chamar uma equipe especializada para retirar? Devo tentar retirar por conta própria? Eu acredito que com certeza não, né? Essa não vai ser a orientação. Mas como agir nesse momento? Verificou que a colmeia está lá para evitar acidente, que alguém venha a ser picado eventualmente.
Caso a pessoa identifique uma colmeia próximo de casa, na rua de casa, como agir? Então, sempre que você visualiza uma colmeia, se ela estiver causando alguma ameaça, porque assim, uma colmeia, ela tem as abelhas, elas têm o direito de estar ali, não há problema. O problema é se ela estiver gerando, você vai fazer algum trabalho naquela árvore, então vai ter que ser feita a retirada. Então tem que entrar em contato com a prefeitura ou entrar em contato com um apicultor que vai fazer a destinação correta, colocar ela no habitat mais seguro para a gente e que seja correto para ela. O que chama a atenção é que são 2 casos em regiões centrais de Curitiba em menos de 24 horas, capitã. Chamou a atenção isso, e foram ataques, principalmente o de ontem, foi bem grave, né? Vítimas estão sendo acompanhadas ainda no hospital. Então, a importância da gente sempre lembrar as pessoas que sempre quando forem mexer próximo a árvores, olhar, ver se tem alguma colmeia ou cacho de marimbondo também pode acontecer. E se você mexe, você pode realmente levar ferroadas. Então é importante saber como agir em situações assim, sempre na prevenção. Então liga para a prefeitura ou entra em contato com um apicultor e faz essa retirada de maneira segura. No caso de acidente, ligar para o Corpo de Bombeiros. No caso de acidente, ligue no telefone 193 que nós vamos fazer o mais rápido possível, chegar ao local, fazer a retirada dessas vítimas e destiná-las para o hospital. É importante também falar que as abelhas elas têm uma rotina diurna. Então, quando for mexer com abelhas, sempre ou final de tarde ou à noite, porque é mais seguro movimentá-las, que elas estão menos estressadas. Mas sempre chamar o pessoal especializado. Com certeza, sempre alguém que esteja paramentado, em segurança, porque a gente nunca sabe, né, o que pode acontecer, então sempre tem que fazer isso em segurança, sempre preservando essas abelhinhas, que elas são muito importantes para a nossa agricultura. 70% da nossa agricultura depende das abelhas, então a gente tem que preservá-las, mas conviver com elas em segurança. Tá certo, muito obrigada pelas suas informações. Então é isso, Lucian, são as dicas aqui do Corpo de Bombeiros no caso de ataque. Chamar, né, a ajuda do Corpo de Bombeiros e nunca mexer na colmeia. Sempre chamar o pessoal aí, os profissionais especializados. Voltamos com você. O Tiago é apicultor e trabalha com a remoção de enxames de abelhas, vespas e marimbondos há quase 20 anos. Nessa época do ano, o volume de serviço chega a aumentar 200%. Principalmente quando o dia de calor, né? Dia de calor o negócio fica muito forte, mas o volume de ligações dobra, triplica, dependendo do dia, depende da situação e a época, né? Quanto mais em dezembro a janeiro ali, aumenta muito nossa demanda aí, na verdade. Com as altas temperaturas, os acidentes com abelhas tendem a aumentar. Nesta quinta-feira, o ataque de um enxame fechou a Praça Eufrásio Correia, bem no centro de Curitiba. O caso ocorreu durante o corte de uma árvore realizado pela equipe contratada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. As abelhas estavam numa colmeia dentro do tronco. O enxame atacou as pessoas que estavam na praça. No momento, quem passava pela região também ajudou as vítimas até a chegada do socorro. 13 pessoas ficaram feridas, 2 em estado grave. Se tivesse calor com um dia de sol bem forte, teria muito mais gente circulando a praça. Então o acidente poderia ter sido maior. O que aconteceu? O que amenizou, na verdade? A equipe de bombeiro trabalhou muito bem, a Guarda Municipal trabalhou muito bem e aquele perímetro que eles fizeram de isolamento da árvore fez com que não tivesse pessoas circulando no local. Então, se não tivesse aquele isolamento, o ataque poderia ter sido maior, ia ter muito mais vítimas e poderia ter tido até uma fatalidade. O apicultor explica que o ataque acontece quando a abelha se sente ameaçada. Ela só ataca para proteger o ninho, proteger o núcleo, proteger as crias e a rainha. A rainha é o principal, né?
mas ela só ataca se for ameaçada. Se alguém for lá provocar, se alguém for lá mexer nela, então você tem que cuidar com isso. Ou se aproximar demais do ninho. Esse é um dos inícios de ataque, é quando alguém se aproxima, o curioso, quero dar uma olhada, quero ver se é essa espécie, quero ver se é uma abelha sem ferrão, então acaba dando o ataque. De acordo com ele, a orientação é manter distância da colmeia e ainda a remoção das colônias de abelhas em lugares públicos ou residências deve ser feita por profissionais devidamente treinados e equipados. Não se aproxima, manter uma distância no mínimo de uns 10 metros, isso já é o suficiente para amenizar. Outra situação, chamar alguém que entenda, esse é muito importante, um apicultor, alguém que tenha todo o EPI necessário para aproximar e identificar aquilo, entendeu? Esse é o principal, né? Na sequência, o apicultor leva o enxame para o local correto. Matar abelhas é um crime ambiental, segundo lei federal. A abelha hoje ela é importante para o mundo, né? 70% do que nós se alimentamos depende da abelha. Então tem que ter abelha, você não precisa matar ela. O animal ele só está no local incorreto, né? O apicultor, ele entende do que está acontecendo naquele ninho. Muitas vezes ele sabe o horário, o momento, tem hora certa para fazer remoção e realoca para uma área de preservação. Isso é muito importante. Então você acaba de acompanhar uma reportagem que a Thaís Camargo produziu com essas orientações todas, né? E um pouco da explicação do porquê as abelhas agiram dessa forma. Elas agem em defesa da colmeia, da sua rainha, do todo, né? Elas defendem o seu território. Então, se uma vai atacar, as demais tendem a atacar também. E nesse caso, o calor deixou elas mais agitadas, o barulho que acontecia na região, principalmente naquela primeira situação, né, o barulho das motosserras ali na árvore onde elas estavam alojadas, fez com que as abelhas saíssem. Então essas são as orientações para você. Evite retirar por conta própria essas colmeias. Chame o corpo de bombeiros, chame um apicultor, um profissional responsável que vai ter o equipamento para ir lá, né? Não vai lá com a fumaça, com um pedaço de pano e colocar fogo para você conseguir assim com a fumaça retirar. Tem muita gente que faz isso, né, no interior principalmente, mas não deve se agir por conta própria e sim chamar um profissional capacitado para evitar esse tipo de acidente também.